Olá pessoal, hoje nós vamos estudar função afim. Vejamos a seguinte situação. Imagine que você está em um carro e esse carro está com velocidade constante de 60 km por hora. Este carro está em uma estrada retilínea e encontra-se no quilômetro 10 dessa estrada. Nesse caso, dizemos que a posição inicial do carro é 10 e sua velocidade, ou taxa de variação, é 60. Vejamos qual é a posição do carro na estrada ao longo do tempo. Observe que após 1 hora, o carro estará no quilômetro 70 e após 2 horas, no quilômetro 130 da estrada, e assim por diante. A trajetória desse carro é descrita por uma função afim. Mas o que é uma função afim? Vamos à definição. Uma função f de reais em reais chama-se afim quando existirem constantes a e b, pertencentes aos reais, tais que f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. O coeficiente b é o valor inicial da função e o coeficiente a é a taxa de variação da função. Observe o seguinte exemplo. Uma pessoa pega um táxi, na qual o valor da corrida é R$ 5,00 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Nesse caso, podemos montar a expressão que fornece o valor a ser pago em função da distância percorrida. Sendo x a distância percorrida, teremos f de x é igual a 1,50 vezes x mais R$ 5,00, onde f de x é o preço em função de x quilômetros rodados. Observe que nessa função o valor a é igual a 1,50 e b é igual a R$ 5,00. O valor b igual a R$ 5,00 é o preço inicial a se pagar. O valor a igual a 1,50 é a taxa de variação, ou seja, quanto o preço aumenta a cada quilômetro rodado desse táxi. Neste caso, R$ 1,50 a cada quilômetro. Um raciocínio inicial que surge aqui é: qual é o valor a se pagar por 10 km rodados nesse táxi? Neste caso, faremos o valor numérico da função, ou seja, quando substituímos x por um valor específico. Então, a nossa função ficará assim: f de 10 é igual a 1,50 vezes 10 mais 5. Observe que 10 entrou no lugar do x, pois é o deslocamento na qual temos interesse em saber qual o valor a ser pago. Vamos então resolver essa conta. Lembre-se que primeiro fazemos multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Desta forma fica 1,50 vezes 10, que é igual a 15, mais 5, que é igual a 20. Então, conclusão, para um deslocamento de 10 km nesse táxi, o preço da corrida sai a R$ 20,00. E para um deslocamento de 20 km, será que o preço da corrida é o dobro? Vamos fazer os cálculos. Nesse caso, teremos f de 20 é igual a 1,50 vezes 20 mais 5. Observe que colocamos 20 no lugar do x. Então, fica f de 20 igual a 1,50 vezes 20, que dá 30, mais 5, 35. Então, para 20 km rodados nesse táxi, o valor a ser pago é de R$ 35,00. Isso que fizemos aqui se chama valor numérico da função, que é quando você substitui um valor no lugar do x e executa os cálculos. Bom, por enquanto é só. Na próxima aula continuaremos aprendendo mais sobre função afim. Até mais. Tchau, tchau.